Graças a Deus, nós estamos reunidos uma vez mais em nome de Jesus, para que possamos fazer algumas reflexões em torno do Evangelho, relembrando alguns momentos da passagem do Mestre entre nós. Algumas leituras já foram feitas em harmonia com aquilo que pretendemos criar, essa atmosfera de espiritualidade na qual nós restauramos as nossas forças, também mentalizamos os nossos lares, e assim a gente constrói, nas palavras do Allan Kardec, esse feixe de varas, né? Vale a pena orar em conjunto? E o Espírito responde assim: uma vara você quebra fácil, mas um feixe de varas ele tem mais força. E a hora que a gente está em conjunto aqui orando, eu acredito que exista sim essa força entre nós. Na casa que eu trabalho, na sociedade espírita que eu trabalho, a minha família frequenta. Então, a gente às vezes tem que contornar algumas falas assim para não achar que está mandando indireta, né? Então, quando tem algum assunto polêmico, a gente traz alguém de fora, porque assim não fica esse possível mal-entendido, né? Mas o meu cunhado é um médico muito inteligente mesmo. Ele construiu, desde o primeiro tijolinho, várias UTIs que tem aqui em Ribeirão Preto. E por ser muito inteligente, ele já sacou que vai ter algum problema, que está tendo algum problema nesses estertores, né, de um modelo de civilização que se sustenta no orgulho e no egoísmo. É evidente, nós estamos percebendo que isso está acontecendo. Que a crise política, a crise social, a crise ambiental, tudo isso, na verdade, é uma crise de um modelo de civilização, uma crise civilizatória, por consequência, notadamente, do orgulho e do egoísmo. Então a gente estava diante de um fato, dessas notícias lamentáveis que a gente vê nos jornais, vê na televisão, e ele vira para mim e fala assim: e você não quer que eu torça para chegar um meteoro aqui e acabar com tudo, é isso? Então a gente tem esse duelo com a história do meteoro, que ele acha que não tem solução. E aí eu falo assim: olha, Marcos, faz o seguinte, você não acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Então, eu prefiro acreditar em Jesus, porque a opinião de Jesus não é a do meteoro. A opinião de Jesus, que ele o tempo inteiro está nos dizendo, é que existe um juízo, sim. E em todas as crenças nós vamos encontrar que existe um julgamento. Isso faz parte da gente. As nossas ações serão julgadas. Na verdade, já estão sendo, e isso repercute no nosso atual estágio mental. Esse julgamento que a nossa própria consciência faz já nos dá um estado consciencial. O que nós precisamos estar muito atentos é que com que forças de pensamento nós queremos fazer sintonia. Então, esse exercício que a gente faz aqui, apesar das limitações, com toda a sinceridade da gente que vem aqui falar, porque somos talvez mais imperfeitos, a nossa posição aqui só é na posição de poder fazer uma análise, na condição de alguém que estuda, que gosta do que estuda e que está aqui na condição de trazer de volta esses momentos do Evangelho. Olha como é que isso está hoje, passados 2000 anos. Né? E eu faço o Evangelho no Lar de domingo às 21 horas. Eu sei que eu não vou para lugar nenhum, eu sei que eu já estou em casa, e porque os Espíritos orientam a marcar um dia e horário por uma razão muito simples. As pessoas ocupadas, né? Não tem aquele ditado? Quer pedir alguma coisa para alguém, pede para uma pessoa ocupada. Se a pessoa faz 100 coisas, ela vai fazer 101. A que não faz nada, não tem tempo de fazer as coisas. Então, os espíritos desenvolvidos, eles são ocupados. Eles têm agenda, eles têm serviço. Nem sei se para eles tem domingo, deve ter algum momento de algum tipo de descanso. Então, quando a gente assume um compromisso com eles, de um dia, de um horário, eles estão mais presentes.
E por que isso é importante? Porque nós, na nossa imperfeição, nós muitas vezes vibramos algo no nosso coração, na nossa cabecinha, que faz sintonia com forças negativas. Tudo bem com isso, somos imperfeitos. A questão é a nossa disposição em limpar, em passar o paninho, pegar o evangelho, fazer a oração, né? Guardar o dia de sábado, como diz o terceiro mandamento. Vocês guardam o dia de terça. Lá na unificação kardecista é o dia de segunda, mas o evangelho no lar, lá em casa é no domingo. E aí eu abro uma lição que a gente dá aquela... O que o mentor preparou para mim, né? E eu me deparo com essa frase de um espírito que responde assim. Mas ele responde assim, ele escreve assim em 1862. E diz assim: os tempos estão próximos. Digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. Mas as circunstâncias, hein? E as circunstâncias em meio ao século XIX e antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores em harmonia com as suas tendências. E essa lição está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar ao próximo como a si mesmo. Então, porque a gente não fica preocupado, a gente gostaria que o mundo tivesse mais assim, a gente gostaria que o mundo tivesse mais assado, a gente gostaria que as oportunidades surgissem, porque está tudo bem com isso. Desejar o melhor está tudo bem. É do nosso instinto de conservação e é da lei de progresso. Desejar o melhor sempre. Mas concorda que a gente às vezes fica aflito? Como é que está essa questão dentro de nós? E aí, dentro dessa aflição, o Evangelho vem e diz: olha, calma. Jesus anunciou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e atirada ao fogo. João Batista é ainda mais rigoroso. Ele fala: o machado já está posto. Eles disseram isso há 2000 anos. Esse espírito trouxe essa lição em 1862. Percebe que aqui na Terra nunca foi fácil? Nunca foi fácil. Mas nós estamos reencarnados a esse meio. E nós temos que entender, talvez com uma certa dificuldade, que é o melhor que Deus podia providenciar para a gente. Porque na opinião de Jesus e no ensino que ele passa, se teu filho te pede pão, você dá pedra? Não. Se teu filho te pede um ovo, você dá um escorpião? Não. Um peixe, você dá uma serpente? Não. Então, vós que sois orgulhosos, egoístas, imperfeitos, sabem dar o melhor para os vossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Oh, meu Deus, mas o melhor para mim, com 19 anos de idade, é ser atirada de uma ponte onde todos brincam de bungee jump e eu também fui me divertir. Percebe, gente? Sem a reencarnação, nada disso faz sentido. O Evangelho não faz sentido.
Porque essa menina com 19 anos, não tem um monte de gente que se diverte com isso? Ah, mas ela deveria ter visto se aquela equipe tinha certificação para fazer aquilo naquele lugar. Concordo. Mas desencarnar? E aí eu recorri a uma leitura do Livro dos Espíritos, que parece muito estranha, né? Num pedaço que o Kardec está estudando a interferência do mundo espiritual no mundo físico. E ele pergunta se os espíritos interferem nos nossos pensamentos. O espírito responde: muito mais do que vocês podem imaginar. Ele diz: muitas vezes são eles que vos dirigem. Ok. Então, ele está estudando o efeito dos espíritos sobre a matéria. Ele pergunta assim: então chegou o momento daquela pessoa desencarnar. Que todos temos um planejamento reencarnatório. Ele diz assim: os espíritos vão agir, a pessoa está subindo uma escada. Os espíritos vão agir apodrecendo aquela madeira ou aquele material para a pessoa cair? Ele responde: não. Ele fala: vamos aproveitar esse exemplo que você está dando. Os espíritos vão inspirar alguém, aquela pessoa que precisa desencarnar, a estar em um lugar que favoreça o regresso dela à pátria espiritual. Muitas vezes o próprio mentor espiritual. Belo mentor, hein? Mas por quê? Porque a gente tem a tendência de enxergar a morte como algo ruim. E domingo eu passei por aquela ponte. Não sei quem já foi para São Paulo. Quando você sai da rodovia Anhanguera e pega a Bandeirantes para a direita. A hora que você entra naquele pontilhão, você vê um trilho de trem abandonado. Tem várias competições. Quem passa por ali no fim de semana, vê várias competições. E me veio uma inspiração esse domingo que eu passei por ali, que eu não tinha tido, porque eu fico muito aflito quando eu lembro desse momento. De que ela não sabia que ela estava sem a corda no pé. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela achava que estava com a corda. Ela está em queda livre e ela não sabia que ela estava sem a corda no pé. Então acho que ela praticamente não percebeu que ia desencarnar. Ao contrário de muitas vezes pessoas submetidas à tortura, até à morte. Né? A gente sabe que alguns irmãos nossos estão em processos expiatórios mais dolorosos. Eu trago o exemplo dela para que a gente possa entender com a revelação que os Espíritos trazem até nós, de que não existe acaso. Nós ainda estamos engatinhando no entendimento desses pormenores, mas não dá para admitir que esse Criador que fez leis perfeitas para absolutamente tudo, para biologia, para ciências biológicas, para física, para química, para cosmologia, sempre que nós estudamos, nós descobrimos leis absolutamente perfeitas. Não é plausível imaginar que justo a criação divina, que tem sentimento e razão, que desenvolve amor, que colhe as consequências do que fez, que nós estivéssemos submetidos à sorte e ao azar. Não é plausível, não se vê isso na criação de Deus e não é a opinião de Jesus. A opinião de Jesus, feita em forma de revelação a nós, é de que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. Eu já repeti isso aqui tantas vezes quando ele disse que a cada um será dado segundo suas obras. Quando ele manda Pedro guardar a espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Quando o evangelista Marcos anota que ele diz que todo aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. Então, se a lei de causa e efeito governa as relações sociais, não existe sorte e azar. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão, quando ele fala do julgamento. Quando ele conta a parábola do juízo, que ele está dizendo assim, haverá um juízo, e Deus separará os justos dos injustos. Então, todas as vezes que me deste alimento, todas as vezes que me deste abrigo, eu era estrangeiro e me acolhestes, eu reconheço diante de Deus.
E os discípulos perguntam, mas quando que a gente alimentou você? Quando que a gente te acolheu, que você era estrangeiro? Quando que a gente... Ele falou, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. E o que são os pequeninos? São só os que estão passando fome? Não só, né? Frio, em desabrigo. O arrogante também é pequenino. Mas é difícil a gente lidar com a arrogância. Mas não será o arrogante aquele que mais precisa? Aquele que está mais afastado? Que haverá um juízo, nós sabemos que haverá. E nós sabemos que todas as nossas atitudes terão consequência. Essa é a opinião de Jesus. Mas que lindo quando ele vem e diz a parábola da ovelha perdida. Quem dentre vós não se assemelha a um pastor que, tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás dela, a hora que ele encontra, ele vem todo feliz com ela no ombro, dizendo, eu achei. Porque a gente fica muito feliz quando acha alguma coisa que a gente perdeu. Muitas vezes é uma coisa boba. A gente fica feliz de achar. Então Jesus pegava exemplo da vida cotidiana para dizer, é assim mesmo, o Pai Celestial também vai se felicitar quando a gente se achar. É difícil? É, mas concorda que ele oferece o caminho? Quando ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, quando ele fala da doçura e da afabilidade, que a gente está treinando a desenvolver, muitas vezes com os nossos próprios familiares é muito difícil, porque a gente convive, né, com os efeitos, com os erros. Os nossos pais não são perfeitos, então nós nem sempre herdamos a habilidade de lidar com questões difíceis de maneira positiva. Só em processos de psicoterapia que a gente vai elaborando isso para poder falar, não, os meus pais são imperfeitos como eu herdei coisas boas e coisas ruins, deixa eu olhar para as coisas boas para dar um passo adiante. Enquanto eu elaboro em psicoterapia, ou eu elaboro no Evangelho, para eu conseguir dar um passo adiante e ser feliz. A hora que ela fala, essa lição chama caridade com os criminosos. E a gente acha bonita a parábola do joio e do trigo, né? Jesus conta, ele fala que o reino do céu se assemelha a um senhor que semeou trigo num campo e foi dormir. E durante a noite semearam o joio. O joio é muito parecido com o trigo, mas não tem utilidade. E aí os empregados perguntam, o senhor quer que a gente vá lá arrancar? Ele fala, não, porque se arrancar, vocês poderão arrancar o trigo também. Faz o seguinte, deixa crescer. E ao tempo da colheita, vocês vão arrancar o joio e queimar. E vocês vão guardar o trigo no celeiro. Infelizmente, o fanatismo religioso usou esse trecho dessa parábola para queimar muita gente mesmo. As fogueiras da Inquisição fizeram muito isso. E Jesus está fazendo uso, mais uma vez, de uma metáfora. E por que ele deixa conviver os criminosos ao nosso lado? Essa lição que eu separei por conta da leitura no Evangelho no Lar, por que ele deixa crescer? Por que nós estamos juntos? Por que nós merecemos essa residência? Via Láctea, planeta Terra, Sistema Solar. Por que esse é o nosso ovo e não o nosso escorpião? É o nosso peixe e não uma serpente? É o nosso pão e não uma pedra? Então, essa aflição que nós vivemos, de que nós gostaríamos que a situação fosse assim ou assado, se ela estiver impedindo de que a gente dialogue em família, se ela estiver impedindo que a gente dialogue entre amigos, se ela estiver impedindo que a gente escute o que o outro tem a dizer, é problema. Porque a gente vai se fechando cada vez mais. Esses dias, conversando com um grupo de amigos, um deles disse assim, vocês são meu último refúgio, eu não aguento mais. Como não aguenta mais? Calma, como último refúgio? Como esse isolamento? Onde fica a tolerância? Onde fica o amar ao próximo como a si mesmo? A gente erra.
A gente falha, a gente vai tropeçar amanhã. A gente tropeçou hoje. Como assim esse refúgio, né? Esse isolamento com pessoas que a gente só consegue... É evidente, né, gente, que não é... Uma coisa é você encontrar eventualmente, outra coisa é você conviver. Aí tem que ter diálogo, tem que ter convergência, senão fica um sofrimento permanente. Porque a gente vai adquirindo alguns hábitos que realmente às vezes não se harmoniza, né, com todo mundo. Mas a vida em sociedade ela se faz necessária. E sem tolerância não é possível. E como é que está isso dentro de nós? Como é que está a nossa habilidade de escutar em tempos de mídias antissociais, em tempos de bolhas? Essa lição nos traz uma serenidade no sentido de que nós vivemos em sociedade, temos um planejamento reencarnatório, temos um momento do nosso desencarne, temos o convívio com uma diversidade, como foi lido aqui no começo, a primeira leitura. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de diferenças entre nós. Porque não haverá possibilidade da fraternidade no momento em que estiver tudo bem. Mas a lição de hoje é a fraternidade. E se você julga, se você permite que o preconceito castre o convívio, você vai ser fraterno com quem? Com quem pensa igual a você? Quando eu falo você, é nós, né? E por que isso é importante no dia que nós estamos aqui regenerando, restaurando as nossas forças espirituais e emocionais para voltarmos para o dia a dia? Porque quando nós vamos fazer sintonia com as forças divinas que a gente deseja. Porque a hora que nós vibramos o sentimento de harmonia, de respeito, de afabilidade, notadamente de tolerância, nós estamos convivendo com as diferenças. E é evidente que ao conviver com as diferenças, a gente está crescendo. Lembra que eu falei aqui, acho que foi terça-feira, a última que eu estive, daquele momento que Jesus estava se alimentando e provocaram ele pela enésima vez, dizendo aos discípulos: olha ali o teu mestre comendo com gente de má vida. E ele pronuncia um ensinamento que isso está repercutindo em nós até hoje. Ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Do mesmo jeito que ele foi na casa do publicano, do cobrador de impostos, os próprios discípulos recriminaram ele. Mas o Senhor na casa de um publicano? Dialogando, ele descobriu que ele tinha um pequeno empreendimento que alimentava algumas famílias, que ele cumpriu os deveres dele e Jesus abençoou aquela casa. E se ele ficasse rotulando? É publicano. É publicano. São aqueles gregos, eu não vou lá pregar não. Estou muito convencido com essa história de filosofia. São esses romanos, eles mandam na gente, dominam, eu não vou lá não. Se Paulo tivesse pensado assim, a gente estava na animalidade até hoje. E se Jesus não fosse lá pedir água para a samaritana, será que não foi uma desculpinha para puxar assunto? Mas era uma agressão para aqueles homens preconceituosos daquela época. Felizmente, hoje não existe mais preconceito no mundo, né, gente? A gente sabe que não existe mais. Será que ele não foi lá puxar assunto? Ganhou a primeira evangelista da Vila da Samaria. Foi puxar assunto. Tomou uma invertida? Tomou. Não, você é judeu, não vou dar água para você. Como é que é essa história de um homem vir falar com uma mulher desacompanhada? Para ele não tinha nada disso, com muita naturalidade. Ele foi lá, conversou, dialogaram. Né? Então, nós estamos aqui na condição de espíritos imperfeitos, nesse processo de autoconstrução,
Mas como a gente gosta de ser tocado por essas lembranças do nosso Divino Mestre que esteve conosco, curou algumas pessoas fisicamente naqueles dias, naqueles 3 anos, mas vem nos curando e vem nos iluminando, promovendo a nossa autocura durante tanto tempo, né? E é esse evangelho que a gente abraça e busca como inspiração para todos os dias.